O amanhã, você não sabe nada. Você nem sabe se vai estar na terra. Mas tudo que você tem é hoje. Então o melhor do meu culto, o melhor da minha oferta, o melhor da minha adoração é hoje. Porque hoje é o dia que o Senhor Deus fez. Hoje eu acordei, eu fui trabalhar, eu me alimentei. Eu não sei você, mas quando eu chego em casa feliz. Irmãos, você deveria entrar na igreja todo dia muito alegre. Por quê, Jonathan? É mais um dia de vida que você tem. Você tem noção disso? A vida, irmãos, é um presente. Respirar é um presente. Ter um esposo, uma esposa é um presente. Porque muitos perderam suas famílias esse ano. Você tem noção disso? Muitos pais perderam seus filhos. Muitas esposas perderam seus maridos. Muitos maridos perderam suas esposas. E alguns de nós às vezes reclamam tanto da família. Sua família, o maior bem que você tem. Sabe quando a gente canta aquele cântico? Quero consagrar. Como é que é, Lucas? Ó, isso é família. Vamos ver se você lembra disso. O nosso futuro, para quê? Para te servir. O quê? Com toda a minha força e entendimento. O que é que eu quero? Consagrar o meu lar a ti. Olha o que a gente tem que cantar nesse dia. Minha casa serviremos a... Aí, Soraya. Eu e minha casa serviremos a... Não é isso? Eu e minha casa serviremos a... Com tristeza, com alegria. Está entendendo? Como família nós ofertamos, como família nós dizimamos, como família nós nos reunimos. A oferta que nós vamos entregar hoje à noite, ela tem que ser fruto do que, irmãos? Da minha consagração a Deus. Quando a gente canta assim, ó, será abençoada, como é que é? Minha descendência frutificará toda a minha força e entendimento. Quero consagrar o meu lar a ti. Você entende isso? O meu lar a ti. Eu quero que você entenda que tudo que você entrega nessa casa tem que ser o quê? Fruto da sua família. Amém? O meu dízimo, a minha oferta é fruto da minha família. Você sabia que você tem que ensinar esse princípio para os teus filhos? Irmãos, trazer o dízimo e a oferta e dar na mão do filho. Vai lá, meu filho, ó. Consagra. É fruto do trabalho do teu pai e da tua mãe. Sabe, eu quero te dizer uma coisa, irmãos. Enquanto você tiver o privilégio de dizimar e ofertar, é muito melhor do que gastar com remédio. É ou não é? Hã? É ou não é, minha irmã? Não estou fazendo pressão não, mas aqui que eu penso? Eu penso que eu tenho a alegria de trazer o meu dízimo e a minha oferta, porque ela é fruto de milagre. É sinal de que eu pude trabalhar, tive saúde para ir trabalhar e voltar para casa. Isso não é mérito seu, isso é a glória de Deus sobre a sua vida. Não é a força do teu braço que traz o sustento, é a saúde que Deus está te dando para você trabalhar. Você crê nisso? Então eu quero orar contigo. Curva a sua cabeça.
Eu quero que você reconheça que o seu trabalho é fruto da misericórdia de Deus. Agradeça ao Senhor primeiro pelo seu trabalho. Agradeça ao Senhor pela sua família, pela sua saúde. Só agradeça. Fala: Deus, muito obrigado, porque eu pude trabalhar hoje, Senhor. Porque eu pude sair da minha casa e voltar e estar aqui te adorando, Senhor, por saúde, Senhor. Nós bendizemos a Ti, Senhor. Não é o nosso talento, não é a nossa força, é a graça do Senhor todo dia sobre nós. Obrigada, Senhor, pelo pão nosso de cada dia, pelo alimento que não tem faltado na nossa mesa, pela força que não tem faltado no nosso corpo, pela coragem que o Senhor tem nos dado a cada dia, Senhor. Nós reconhecemos, Senhor, toda boa dádiva vem de Ti, Senhor. Todo o nosso trabalho pertence ao Senhor, todo o fruto do nosso trabalho é Teu, Senhor. Nos ensina a ser fiel no nosso dízimo e na nossa oferta, Senhor, para que a gente possa ajudar outras pessoas, para que a gente possa exercer a generosidade. Gera isso dentro de nós, Senhor, a liberalidade de Te adorar com os dízimos e com as ofertas. Abençoa, Senhor, o trabalho de cada irmão, de cada irmã, em nome de Jesus. Amém. Traga o seu dízimo e a sua oferta com alegria. Continuar abençoando a vida de cada irmão, cada irmã, e que todo recurso seja usado para a expansão do Teu reino na terra, em nome de Jesus. Amém. Se assente. Hoje eu pedi hoje nós vamos trocar. Hoje eu vou ficar com o tangedor do pastor Celso, vou ficar com o Lucas aqui no altar. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa, eu quero falar sobre deserto. Abre a sua Bíblia em Mateus 4. Vou ficar com o Lucas aqui hoje comigo. Dá uma folga para o Gabriel, tadinho. Mateus 4. Ai, que dó. Deixa eu poupar ele um pouquinho, mas ele volta para cá depois para cantar meu Salvador, meu Resgatador. Que eu quero que o Gabriel fique perto da Radassa. Glória a Deus, está vendo? Ao vivo é assim, filho vem falar no ouvido. Mateus 4. Você sabe o que significa deserto na Bíblia? Que quando você pensa no deserto, o que você pensa? Um lugar ruim, um
lugar difícil. O pastor já pregou aqui sobre isso, mas eu quero te falar sobre o deserto. Vamos lá. Então, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E quando ele jejuou 40 dias e 40 noites, ele teve fome. E quando veio a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, ordena que estas pedras sejam feitas pães. Mas ele respondendo disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou a uma cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, porque está escrito: ele dará ordem aos seus anjos a teu respeito, e em suas mãos te sustentarão, para que nunca tropeces com teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o diabo levou a um monte altíssimo, e lhe mostrou todos os reinos do mundo e a sua glória, e disse-lhe: todas estas coisas eu te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: tu adorarás ao Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Ora, tendo Jesus ouvido que João havia sido lançado na prisão, partiu para a Galiléia. Sabe, irmãos, eu estava lendo esse texto, e eu não me lembro em qual mensagem o pastor Celso ministrou, que às vezes nós passamos por situações e não tem nada a ver com o diabo, tem a ver com o próprio Deus, nos treinando, nos adestrando as nossas mãos, nos levando para um lugar mais profundo de intimidade. Na última mensagem que o nosso pastor ministrou, se eu não me engano, ou na última ou na penúltima, ele falou sobre Jesus aprendeu por aquilo que sofreu. Nós ainda carregamos uma herança errada, de que todo sofrimento é a mão de Deus pesando sobre nós, de que quando passamos por uma situação difícil, ou é Deus nos castigando, ou porque o diabo está tendo poder para fazer algo contra nós. Irmãos, nós não cremos assim nessa casa. Nós acreditamos que quando entregamos a nossa vida para Jesus ser o nosso Senhor, o nosso Salvador, e quando nós, baseado em João 1,12, diz: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos, não é apenas chamados, serem feitos filhos de Deus. Então é o seguinte, quando eu me torno filha, preste atenção, eu tenho um pai que é meu Senhor, meu dono, meu tudo. Eu não preciso ter medo, porque só Ele pode me guardar. Você entende isso? Existe uma diferença entre ser filho de Deus e ser criatura, não é isso, pastor? Na terra nós temos muitas pessoas que dizem: não, eu sou filho de Deus. Será que é? Porque nós somos adotados, não é assim, irmãos? O Pai nos adotou, não é isso? Nós não fomos adotados e somos co-herdeiros com Cristo. Nós não éramos, Efésios foi pregado aqui, nós não éramos filhos da ira, nós não éramos os filhos da desobediência. Cada um aqui andava por sua própria opinião, fazendo suas coisas, não queria saber o que era certo, o que era errado. Eu sou dono da minha vida. Eu já vi muita gente bater a mão no bolso e dizer: esse aqui é o meu Deus. Efésios diz que nós éramos filhos da desobediência, porque Deus criou um plano perfeito para o homem, e o homem se afasta desse plano e se torna filho da desobediência. A terra está sendo destruída não é pelo Senhor, é pelo homem.
Quem é que está destruindo a natureza? O homem. Quem é que está criando um monte de doença? O homem. Porque desde que a natureza do homem foi caída, infelizmente a sabedoria é para o bem e para o mal. O fato é, irmãos, que estamos na terra, mas tem muita gente que ainda precisa ser adotado para se tornar filho e filha e desfrutar da paternidade de Deus. Eu gosto muito de dizer isso. Enquanto eu não sabia que eu tinha um pai perfeito no céu, eu chorava pela orfandade da falta de um pai que eu tive na terra. E eu chorava, eu me angustiava. E na minha adolescência eu dizia: todo mundo tem um pai normal, por que eu não tenho um pai normal, uma família normal? Minha família é uma desgraça e tal. E chorava. E o diabo me enganou muito, dizendo que eu estava sozinha, que a minha vida não valia nada. Imagina, você nunca vai ser nada, você nunca vai ter nada, porque a sua família não é igual aquela família da Doriana, família feliz, tomando café da manhã, oh, bom dia. A minha já acordava com cachaça, cerveja, briga, prostituta, era uma desgraça. Mas o dia que eu fui adotada em Jesus, e que eu descobri que eu já era adotada, só faltava eu tomar uma atitude e aceitar essa adoção, a minha vida mudou. Você e eu, no meio dessa pandemia desgraçada que está aí desgraçando a vida de algumas pessoas, nós precisamos entender quem nós somos. Nós somos filhos de Deus. E como filhos, irmãos, temos que ter sabedoria, prudência, claro que tem. Mas acima de tudo, olha aqui, você tem que entender o momento que a terra está vivendo. Não é hora de festar, não é mesmo não. É hora de pegar a espada e largar a chupeta. É hora de buscar a Deus como você nunca buscou antes. É hora de estar conectado no céu, porque a terra está passando por uma transformação. Todo mundo achou que a pandemia ia embora no mês de maio, não foi. Ia no mês de junho, não foi. Nós estamos em aonde mesmo? Julho. Daqui a pouco estamos indo para agosto. E aí, irmãos? Eu e você, a terra está num tempo de aprendizado. E o deserto é um lugar de quê, irmãos? De aprendizado. Você já reparou que no deserto não dá para se distrair com nada? O que você vai se distrair no deserto? Você olha para um lado, tem areia. Olha para o outro, tem areia. Faz o que no deserto? No deserto não tem shopping, né, irmãos? No deserto não tem nada. Você entende que às vezes o Senhor nos leva em lugares para a gente parar tudo e ouvir sua voz? Eu consigo lembrar, irmãos, assim, não totalmente, mas de cada palavra revelada que o pastor andou ministrando aqui, acerca de, olha, ouça a Deus. Você lembra de uma palavra que ele falou assim: é tempo de ouvir o Senhor, ouça o que Deus está fazendo. E tem gente que fica assim, se prepara, Deus está fazendo coisas grandes, entra nesse lugar. E o povo está. A Bíblia diz que quando Jesus voltar, o povo vai estar tudo distraído. Aí você vai olhar, ué, cadê? Querido, Deus está fazendo algo tremendo na terra. Não é o Brasil que está passando por isso, são as nações. Quando algo acontecer nas nações, fique atento ao que Deus quer fazer na tua vida. Eu estou tentando, irmãos, todos os dias a minha guerra é: não quero ficar olhando para a terra, eu quero olhar para o céu, porque no céu está acontecendo alguma coisa. Quem é que levou Jesus para o deserto? Foi o diabo? Quem foi que levou Jesus para o deserto? O Espírito. Diga assim: o que eu estou vivendo hoje é um tempo de aprendizado, e quem está me levando para esse lugar
é o Espírito Santo. Olha bem o que você está dizendo. Porque para o que Ele quer fazer na sua casa, na sua vida, com você e através de você, tem hora que Ele tem que isolar todo mundo. Duro, né? Você já ouviu falar que remédio amargo é que cura? Já tomou boldo? Terrível. Minha avó amassava aquilo assim, ó, coava assim no pano e dava para beber, que disse que era bom para o fígado. Mas eu ouvi os antigos dizer assim: remédio amargo é que cura. Então por que você quer que a sua vida seja redondinha, família Doriana? Hã? Tem hora que a única maneira de Deus tratar é confrontando, como diz lá o nosso apóstolo. Como é que faz, pastor? Agredindo a mente para curar o coração. Como é que é? Fala aí. Ofende a mente para revelar seu coração. Sabe quando você fica ofendido, chateado? Deus está ou não está mostrando o que você está carregando? Hã? Esses dias eu falei assim, ó, quando alguém, irmãos, começa a falar mal do outro, ou fica muito ofendido com o outro, ele está falando mais dele do que do outro. O outro nem sabe. Que loucura, né? Pensa 10 vezes antes de botar defeito nos outros. Quando você bota defeito nos outros, você está mostrando o que você está carregando dentro de você. Nós precisamos entender que às vezes Deus vai ofender mesmo a sua cabeça. Você vai ficar humilhado, envergonhado, mas é porque Ele quer, na verdade, revelar que o seu coração precisa mudar. Irmãos, o coração, olha aqui, Jeremias diz: não tem nada para te enganar mais do que as suas emoções. Hoje eu tenho fé, estou me sentindo bem, tudo deu certo, nossa, eu amo Jesus. Passa uma semana, dá tudo errado. Aí cadê a fé? Cadê a fé, irmãos? A fé, outra pregação que foi falado nessa casa, foi falado sobre fé. A fé não tem a ver com o que você vê e nem com o seu conhecimento intelectual. A fé é a escolha de acreditar naquilo que nem a minha mente entende. Por isso que a Bíblia é um livro sobrenatural. Olha como é que a Bíblia é, irmãos. Você não lê a Bíblia para acreditar em Deus. Você escolhe crer e aí depois você tem revelação do que está nas Escrituras. É ou não é assim? Eu acredito para entender, eu não procuro entender para crer. Porque é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o que, Diana? É o poder. Então quando você vê uma pessoa, não, eu não sei se Deus existe, não sei o que, eu fico só olhando. Me prova aí que Deus existe. Eu falei, meu irmão, não tem que provar nada para você não, rapaz, preste atenção. Você nunca precisa discutir com pessoas para provar a existência de Deus. Deus não precisa de advogado, sabia disso? Deus é, ponto final. Deus é o grande eu sou. Ele é a origem de tudo. Nada do que existe se fez sem Ele. Por isso que quando falamos de deserto, falamos de um tempo da tua vida onde Deus está te alinhando. Irmãos, eu passo o meu deserto. Você passa? Você não passa, né? Só eu que estou passando. Tem hora que parece assim, você está cercado, mas o Senhor está assim, vem para o canto, vou te tratar aqui, vamos conversar. Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito e passa, eu não vou pregar sobre cada tentação, não é essa a minha intenção hoje à noite, mas ele passa por várias etapas, não é isso? Ele passa por vários processos de prova. E todas essas provas, se você quiser ler Mateus 4, analisa comigo. Todas as áreas que Jesus foi tentado no deserto são as mesmas áreas que nós somos tentados, tá? Fisicamente,
no nosso ego. Primeiro que Jesus teve fome. O que Satanás ofereceu? Para suprir a necessidade dele. Aí depois fala a respeito de glória, de fama, tudo isso te darei, não é isso, irmãos? Se tem uma coisa que o ser humano ainda é escravo, é da opinião do outro. Tudo isso, olha, toda essa aprovação, toda essa glória eu vou te dar se você me adorar. Olha só, muita gente ouvindo os outros e destruindo sua família, por causa da opinião dos outros, porque quer ser aprovado pelos outros. Por isso que eu digo assim: em tudo ele foi tentado, mas em nada ele foi vencido. Significa, meu irmão, que você pode passar pelo que for, mantenha os olhos firmes em Deus. Em tudo, Jesus não teve nada que você possa passar nessa terra que ele não tenha passado. A Bíblia diz que ele era homem de dores, mas você não vê Jesus murmurando nem reclamando. Você vê um Cristo sábio, humilde, prudente. Ele tinha a hora que ele estava com a multidão, aí ele curava, falava. Mas olha só, aprenda com Jesus uma lição. Você tem tempo para todas as coisas debaixo do céu. Eclesiastes diz: há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Tem a hora de estar junto, mas tem uma hora que você tem que se separar para ficar a sós com Ele. Você vê um Cristo que ele era da multidão, mas ele também, cadê Jesus? Espera aí, cadê o mestre? Ele quietinho. Toda vez que o povo queria aclamar, queria levantar ele e exaltar ele, cadê Jesus? Quietinho. Jesus não tinha necessidade de ser exibido por ninguém, de ser reconhecido por ninguém. A simplicidade do mestre deveria ser uma das expectativas do nosso coração de se tornar semelhante. Irmãos, tudo que você fizer nessa casa, que a mão direita não saiba o que fez a esquerda, amém? Cada vez que você ficar naquela porta, cada vez que você ajudar, cada vez que... Irmãos, não espera ser aprovado pelo pastor Celso ou por ninguém. O pastor nem reconheceu o que eu faço. Irmãos, olha só, você não precisa de reconhecimento aqui. Você tem que fazer com a motivação correta. É para Deus. Fiquei na porta para o Senhor. Ajudei a limpar o banheiro para o Senhor. Mexi nas cadeiras, eu perguntei para o Zé se o Zé precisa de ajuda, para o Senhor. Uma das coisas que eu vejo Jesus assim, arrebentando com o diabo: eu não preciso da glória dos reinos dessa terra. Jesus sabia quem ele era. A glória dessa terra para Jesus não quer dizer nada, nada. Se nós entendêssemos Deus que nós servimos, irmãos, as coisas que Ele tem preparado para nós, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Meu Deus, por que a gente se apega tanto com coisas tão passageiras? Tudo nessa terra é temporal. Bota isso na tua cabeça. Tudo vai ficar aqui. Mas o que você construir no mundo espiritual, na eternidade, você vai desfrutar para sempre. Se você cultivar a sua família no mundo espiritual, você vai desfrutar dela para sempre. Nada pode nos separar do amor de Cristo. Nem a morte, nem a tribulação, nem a Covid, nem o medo. Nada. Agora o detalhe é: o seu coração está cheio do quê? Do amor ou do medo? Porque o perfeito amor lança fora todo medo.
Se o meu coração estiver cheio de Deus, eu vou dizer: eis-me aqui, Senhor. Estou aqui, Senhor. A minha vida te pertence, minha família te pertence. Irmãos, o Jair tem confundido a ciência. Você sabia disso ou não? Por mais que eu não entre em detalhes, em cada consulta médica que eu fui com meu marido, o Jair era para estar numa condição hoje muito mais avançada da doença. E ele está do mesmo jeitinho agora, parou ali. E lê a Bíblia todo dia, todo dia, todo dia. E ele canta, e ele sabe a pregação do pastor. O pastor estava pregando domingo aqui, eu estava segurando ele ali. Qual o capítulo que ele está lendo? Aí ele falava lá e abria. E qual outro? Irmãos, olha só, se a gente tivesse um texto da dedicação que o Jair tem, quando o pastor está pregando, ele acompanha tudo. Ele encontrou o pastor aqui, ele falou o texto que você tinha pregado. Não foi? Jair, preguei qual? Ele falou. E olha só, ele já não tem a capacidade do cérebro que você tem, mas o amor e a paixão que ele tinha pelas escrituras, nem o Alzheimer tirou. Que ele tem, ele é apaixonado, né, Radassa? Obrigada. Ama de paixão, irmãos, a Bíblia. Eu devo ter umas 5, 6 Bíblias que está toda marcada. Ele leu de capa a capa. E nunca pegou no microfone para pregar. E nunca fez questão de ser chamado de pastor. Mas pensa num homem que ministrou a minha vida. Que quando eu tive um quadro de angústia, de tristeza, em que eu quis desistir do meu casamento, por achar que eu não podia ser mãe, ele estava do meu lado e disse assim: para, nós vamos lutar juntos. Deserto, eu conheço esse lugar, você conhece? É um lugar que ninguém pode ir com você. É um lugar que você tem que entrar sozinho. E ali você depende 100% de Deus. Hoje eu olho para o Jair e falo: meu Deus, já pensou se eu tivesse me separado do Jair? O que seria a minha vida? Porque ele que dá hoje sentido, depois de Jesus, que me dá força para trabalhar, irmãos, para lutar todos os dias. É que quando eu volto, eu tenho um homem sorrindo para mim, dizendo: você é o amor da minha vida. Com toda a limitação dele, o amor é mais forte que a doença. Você sabia disso? Deserto, lugar de treinamento, lugar de manifestação da glória de Deus. A Bíblia fala que Jesus foi levado, e aí falou da fome, da condição física, falou dessa questão. Sabe, as áreas que foi tentado é a mesma nossa. Sabe quando Satanás fala assim: ó, se tu és mesmo filho, pula daqui, porque já que Deus é tão poderoso, Ele vai te livrar. Quem nunca passou por isso? De uma vozinha chegar na tua cabeça e dizer assim: mas peraí, você não é cristão? Então por que essas coisas estão acontecendo na tua família? Você não ama a Deus? Não era para isso acontecer. É a mesma coisa que o diabo falou para Jesus: você não é o filho? Nada vai acontecer contigo, pula daqui, Ele vai te livrar. Sabe o que eu quero te dizer? Nunca meça Deus pelas coisas que dão certo ou que dão errado na tua vida. O amor a Deus tem que estar acima das suas necessidades. O amor a Deus tem que estar acima da sua humanidade. É amar ao Senhor sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Irmãos, a hora que a gente chegar nesse nível, não precisa pedir perdão por mais nada, sabia? Perguntaram para Jesus como é que é, ele falou assim: ó, todos os mandamentos se resumem em 2. Lembra disso? Qual é, irmãos, que eu acabei de falar aqui? Vamos ver. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento, e ao teu próximo. Fez isso, meu irmão, acabou. Agora, qual é a nossa maior tentação? A gente só pensa eu só penso em mim. Eu só quero passar por essa terra e só desfrutar. Eu não quero pensar em ninguém.
Irmãos, isso é egoísmo. Cuidado, nem tudo que dá prazer na tua carne vai te fazer bem para a tua alma. Jesus estava lá. Aí ele falou essas coisas para Jesus, né? Jesus falou o seguinte, ó, eu não... Sabe qual foi a resposta de Jesus quando ele falou aqui, não tentarás, deixa eu ver, vamos lá, versículo 6, lê comigo. E disse-lhe, se tu és o Filho de Deus, lança-te aqui para baixo, porque está escrito, ele dará ordem aos seus anjos a teu respeito, e as suas mãos te sustentarão para que não tropece com teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Quando Jesus deu essa resposta, você sabe o que Jesus estava dizendo? Sabe o que Jesus disse quando ele falou, não tentarás? Assim, ó, não tenho necessidade de te provar nada. Eu sei quem eu sou. Eu não preciso pular daqui para provar que Deus está comigo. Querido, você precisa não ter mais essa necessidade de que as pessoas vejam sinais na tua vida, no sentido para provar que Deus é com você. Deus está em você, Ele não é com você. Você é filho de Deus. Você é morada do Espírito Santo. Não esquece, aonde você for, a presença dEle quer ir junto com você. A única pessoa que pode retirar essa presença é você, com as suas escolhas erradas. Irmãos, nós afastamos o Senhor de nós, mas não é Ele que se afasta, é nós que nos afastamos. Porque o Senhor, Ele vai estar sempre no mesmo lugar. Mas as nossas iniquidades, os nossos pecados, fazem divisão entre nós e o Senhor. Sabe o que eu aprendi nesses 37 anos andando com Deus? Se eu estiver bem, eu quero estar com Ele. Se eu estiver mal, eu continuo indo para perto dEle. Se eu fizer o que é certo, eu quero estar com Ele. Mas se eu tropeçar em alguma pedra, eu quero correr para Ele. Davi, quando viu que tinha dado uma pisada de bola, e o Senhor falou, escolhe que tipo de juízo você quer. Lembra disso? Quando Davi conta ao povo lá e não era para ter feito, Davi falou o seguinte, eu prefiro cair na tua mão, ó Deus. Que seja o Senhor que me corrija, em outras palavras. Porque Davi sabia que se Deus fosse tratar com ele, Deus também é rico em misericórdia. Querido, esses são dias de você buscar ao Senhor. Mas não é buscar ao Senhor para se exibir, dizer que você é melhor do que seu irmão, que você é mais espiritual do que o seu irmão, não. Sabe qual é a marca do Cristo? Humildade. Naquela palavra de João, quando ele lava os pés dos discípulos, ele estava dando um exemplo de humildade. Porque quem lavava o pé das pessoas quando chegava na casa eram os escravos. O escravo, o serviçal. E era aquele serviçal mais assim, ó, mais, porque os bons iam trabalhar na cozinha. Agora aqueles que eles consideravam sem talento nenhum, eles botavam com uma bacia para ficar lavando o pé das visitas. Aí Jesus chega, pega a sua própria túnica, se ajoelha e começa a lavar o pé. E ele fala assim, ó, se eu sendo mestre estou fazendo isso, o que vocês acham que vocês têm que fazer uns com os outros? Jesus, levado ao deserto, não tinha necessidade de provar nada. Diga assim, eu não preciso provar nada para ninguém. Eu sou filho de Deus. Quantas pessoas, irmãos, se deprimindo, sofrendo, porque precisa provar para o outro que ele é próspero, precisa provar para o outro que a família dele é perfeita. Isso é mentira, irmãos. Toda família passa luta, toda família tem alinhamento,
para eu estar casada há quase 30 anos com meu marido, foram muitas noites ali conversando, alinhando, chorando, e vamos, e vamos, e vamos, e lutamos, porque família é aquilo que está no coração de Deus. E sabe o que é bom? Que quando a gente vai crescendo, aí não precisa mais levar madrugada discutindo a relação, porque quando um olha, o outro já diz: opa, já entendi. Aí fica aquele casal de velhinho que um só olha, o outro olha, tá tudo bem, minha velha, tá bom. Sabe o que eu quero te dizer? Quando aprendemos no deserto, podemos desfrutar do oásis. Quando você cresce, você está pronto para coisas maiores. Deus não dá a coisa na mão de criança, porque ela pode se machucar, irmãos. Por que eu não tenho igual ele? Porque você não está pronto. Mas eu também oro, eu também quero. Mas acontece que quando eu vou te tratar no deserto, você grita e pede para sair de lá correndo. Já viu treinamento de exército militar? Quando é que o cara está aprovado? Olha lá aí, quem já tem gente aqui que já serviu? Levanta a mão para me ver. Quem já serviu o exército aqui? Ninguém, irmãos. Só o meu pastor? Meu Deus, pois eu sou filha de militar, irmãos do céu, que dó que dá. Arma, desarma, arma, desarma. Bota aquele menino na guarita assim, ó, para poder ficar de serviço, ó. Que fica assim, ó. Não vê a hora de amanhecer o dia para poder o outro render ele. Mas quando sai entendendo o que é autoridade. Sabe o que eu quero te dizer? Em muitos momentos da tua vida, o Senhor está te ensinando. Porque às vezes, irmãos, nós nos achamos bons demais, experientes demais. Posso te dizer uma coisa? Jesus, sendo Deus, lavou o pé dos outros. O que você faz pelas pessoas? Jesus, sendo Deus, não fazia questão de receber tapinha nas costas para dizer: oh Jesus, muito bom o seu trabalho hoje. Nada. Ao contrário, Jesus se entregava tanto, irmãos. Jesus era tão apaixonado pela missão, que quando falavam para Jesus assim: Jesus, você tem que comer, ele dizia assim: uma comida eu tenho para comer que vocês não conhecem. Minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Nem a fome, João, tirava Jesus do foco, que é uma necessidade física. Sabe o que eu fico pensando? Se Jesus esperasse o aplauso de pessoas, vocês imaginam os discípulos ali, todo mundo esperando o Cristo para entrar assim na cidade. Vem Jesus montado num jegue, irmãos. Você imagina o pastor Celso anunciar: irmãos, nós vamos ter um grande pregador que vai chegar aqui na nossa igreja, ele vai fazer uma série de conferência, aí vai todo mundo explicar. Daqui a pouco a gente vê um jegue chegando na porta da igreja. Já pensou, irmão? Fala assim: mas peraí, nem um fusquinha, mas de jegue. A Bíblia diz que Jesus não se importava. Ele sabia que ele estava cumprindo com uma missão. Ele não tinha onde reclinar a cabeça. Você aqui na terra tem muito mais do que Jesus Cristo teve em ordem material. Sabia disso? A maioria de nós nasceu dentro de um hospital. Jesus nasceu onde estava fedendo, irmãos. No estábulo, irmãos. Presta atenção. Você entende? Você foi embrulhadinho, acolhidinho. Aí a gente reclama, porque a gente não está satisfeito com o que tem. Irmãos, olha só. Vou repetir, eu estou sentindo de dizer isso. Tudo na terra vai ficar. Você não vai levar nada. Tudo que você tem, você só é mordomo. Administrar com sabedoria.
porque você não tem nada. Eu comprou, mas eu garanto para você que a hora que você for chamado vai ficar. Desfrute, seja sábio, mas para de ser escravo das coisas dessa terra. Tem gente sendo escravo do prazer. Eu só faço o que me dá prazer. Cuidado, querido. Nem tudo que dá prazer no corpo produz para a alma aquilo que ela merece, que é a paz que Deus tem para dar. Quero terminar te dizendo o seguinte: ele passa por esse tipo de prova, mas ele sabe quem ele é. E aí ele leva novamente lá no monte, versículo 8, e mostrou a glória, a fama, tudo que esse mundo aí fora dá, né? E aí o Senhor falou: olha, nada disso me interessa. Eu só vou adorar uma pessoa. Quem? Eu quero te perguntar, irmão, sinceramente, o que ocupa o primeiro lugar do teu coração hoje, aqui nessa noite? O que te motiva a entrar numa igreja quinta-feira à noite para cultuar? Qual é a tua motivação? Cumprir com um ato religioso? O que você vem fazer na igreja todo domingo e toda quinta? Porque Jesus, como filho, ele dizia o seguinte: a minha adoração eu não dou a nada, eu não dou a ninguém. A minha adoração, a minha prioridade, como o pastor Celso ministrou, é o Senhor. Se eu ganhar mais dinheiro é para a glória do Senhor. Se eu constituir uma família é para proclamar o Senhor. Irmãos, eu tenho lutado na minha casa e faço questão de dizer isso, porque os dias são maus. Os pais estão perdendo os filhos dentro de casa com telefone. O mundo está entrando dentro de casa. Com um telefone, a pessoa acessa uma rede social com várias pessoas do mundo inteiro. E ali corre todo tipo de risco: pedofilia, promiscuidade. Não, tá lá vendo, tá lá no quarto com o telefone. Você entende que quando vai abrir o olho já era? Já era. Está formando. Satanás está discipulando através das redes sociais. E nós tínhamos que estar proclamando o reino nas redes sociais. Como diz a liderança, não é lugar de debater política, irmão, não é lugar, é lugar de declarar quem Jesus é. Eu temo diante de Deus pela vida da minha filha, e eu oro todos os dias, e eu tenho sido dura com a Radassa. E se eu precisar ser mais dura, eu vou ser mais dura ainda. Porque eu falei para ela assim: eu não lutei pela tua vida para perder você para o diabo. Eu compro a briga, irmãos, porque a Bíblia diz que você tem que lutar pela sua família. Lute pela sua família, pelo seu casamento. Lute. Continua alto o número de divórcio no Brasil por causa dessa pandemia. Filhos estão tomando decisões indo contra seus pais. Queridos, eu quero terminar nessa noite te dizendo o seguinte: Jesus foi levado ao deserto, passou por tudo que nós estamos passando, mas depois que ele suportou, o que aconteceu? Vieram os anjos e o serviram. Deus tem algo para te servir, sabia disso? Vem aqui o Ministério de Louvor, nós vamos terminar. Fique em pé. Depois de tanta prova, de tanta luta, depois que Satanás quis questionar a paternidade de Deus sobre Jesus, depois que Satanás quis questionar se Deus era poderoso para guardar Jesus, olha isso, não sabendo nada de que Jesus era o próprio Deus. Sabe o que é lindo? Tudo que Jesus passou no deserto, ele foi honrado, porque vieram os anjos e o serviram.
Deus transforma a humilhação em dupla honra. Você crê nisso? Você crê nisso, Jonathan? Eu creio nisso. Aonde nós fomos humilhados, aonde nós fomos tentados, é ali que o Senhor quer nos fazer mais que vencedores. Mas eu e você precisamos entender que é o Espírito do Senhor que está trabalhando em nós e através de nós. Deixa Deus moldar você. Deixa Deus trabalhar o seu caráter. Se você está mentindo, para de mentir. Deixa Ele pegar você. Deixa Ele cuidar da sua família. Deixa Ele cuidar do seu casamento. Deixa Ele cuidar dos seus filhos. Leve o reino para dentro de casa. Leve a palavra para dentro de casa. Irmãos, nós não estamos vivendo o tempo de viver igreja só dentro da igreja. Querido, tanta gente faz tanta coisa bonita dentro da igreja, mas não faz em casa. Coloca louvor em casa. Fale da Bíblia com seus filhos, com a sua esposa. Irmãos, por que ser uma coisa aqui dentro e outra lá fora? Os dias são difíceis, não brinca não. Satanás está levando tanta gente embora dessa terra. Tanta gente chorando orfandade. Tanta gente. Cuida da sua casa. E a maneira de cuidar da sua casa é: adore ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. Coloca Ele como prioridade. Deixa Ele trabalhar o teu caráter. Deixa Ele transformar a tua vida. Seja mais carinhoso com a sua família. Seja mais atencioso com a sua esposa. Vamos orar junto. Quero te pedir perdão. Nós precisamos alinhar a nossa casa. Ah, mas eu fiz isso mês passado. Tem que fazer todo dia. É todo dia. Você não pode desistir daquilo que o Senhor te deu. Ele é teu Salvador, Ele é o teu Senhor, Ele é o teu tudo. Não pensa que você já sabe tudo, você não sabe nada. Louco, esta noite pedirão a tua alma. O que você tem preparado e para quem você vai deixar? Curve sua cabeça. Se você estiver do lado da sua família, faça uma oração com ela agora. Ele é o teu Salvador, Ele é o teu Redentor, Ele é aquele que te guarda. Ninguém é igual a Ele. Fala: Deus, me ajuda a lutar pela minha família. Transforma a minha vida, transforma o meu caráter, Deus. Fala com Ele. Eu quero que você esteja orando nessa hora. Ah, eu não sei orar. Sabe sim, pede como você souber. Nem que seja para dizer: me ajuda a ser um marido melhor, me ajuda a ser uma esposa, me ajuda a ser um filho que honra, uma filha que honra. Meu Deus, me ajuda, fala para Ele. Sara minha casa, Senhor. Sara minha família, Senhor. Peça ajuda dEle para a tua família nessa noite. Diga para Ele: me ajuda, Abba. Eu quero passar pelo deserto, porque o deserto não é o meu lugar. O deserto não é o meu lugar. É lugar de ser aprovado, não é lugar de ser reprovado. Meu Salvador, meu Salvador, meu resgate. Ele quer resgatar a tua casa. Ele quer resgatar a tua família. Ei! Peça pra Ele, peça pra Ele.
Nós entregamos a nossa vida ao Senhor nessa noite. Nós entregamos a nossa vida. Sim, Abba, sim, Abba. Minha vida a ti entrego. Cante conosco. Declare isso agora, você cantando. Meu Salvador, Meu resgatador. só Ele pode agir na sua vida. Diga, meu Redentor, Pai. Redentor, Ele livra a sua vida. Livrastes a mim. Ele quer cuidar de você. Deixa Ele trabalhar a sua vida. Meu Salvador, meu resgatador. Sim, Jesus. Redentor, livrastes a mim. Eu quero orar com você antes da gente ir para casa. Me prostro Mas eu gostaria aos pés. que você saísse daqui nessa noite Minha vida desejando cuidar da sua família. eu me prostro. Saindo daqui nessa noite entendendo que você é filho, Minha vida que você é filha de Deus, e que o deserto não é um lugar para você morar, não é um lugar para você ser reprovado, é um lugar onde os anjos vão te servir. O deserto é um lugar onde a glória vai se manifestar e os anjos vão te servir. Eu creio nisso. Viva como filho, desfrute a vida de filho e filha de Deus. Priorize a eternidade, priorize as coisas que são do alto. leva ao deserto. Priorize. De amor. Ele tem o melhor para a tua vida. Deixa passar pelo vale. Ele está com você nessa hora. Você não está sozinho, não está sozinha. Ele tem o melhor para você. Aguenta firme, Pra me dizer. aguenta firme. A graça do Senhor sobre você. Deseja ser um marido melhor, uma esposa melhor. Busque ao Senhor com a sua família. Pai, em nome de Jesus, eu entrego essa palavra, Pai. Que ela caia em boa terra. Que a gente saia daqui, Deus, apaixonados pelo Senhor, amando ao Senhor acima de todas as dificuldades, sabe? Ó Deus, nos ensina a viver um dia de cada vez. Nos ensina a agradecer ao Senhor pela cama que temos, pela comida que temos, pela nossa casa, Deus. Oh, meu Deus, pelos nossos filhos. Obrigada, Abba. Obrigada, Abba, porque é no deserto que nós vemos o teu amor. O Senhor é bom. Em todo tempo o Senhor é bom. Não importa. Não importa o que passemos. O Senhor é bom, Abba. Pra me dizer. Nós te amamos, Senhor. Nós desejamos nessa Tua noite, Pai. fidelidade não acabou. Leva a tua igreja para casa, debaixo de paz. E que cada um de nós, Pai, possamos nessa noite entender o tempo e o propósito. Que possamos entender que o Senhor está conosco. O Deus de Israel é o nosso refúgio. Que haja paz, que haja graça sobre a igreja, Pai. Dá o sono do justo. Que haja gratidão no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Você me